A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, certa vez Jesus perguntou para os seus discípulos quem que eles acreditavam que ele fosse. E porque existia um burburinho, o povo falava cada coisa, cada hora falava uma coisa. Falava que ele era Elias, falava que ele era um dos profetas, ou era Jeremias. Mas aí Jesus perguntou para os seus próprios discípulos. E Pedro tomou a palavra e falou algo que os homens de hoje não falam. E Pedro virou e falou assim: Tu és o Cristo, que significa ungido. Tu és ungido, o Filho de Deus vivo. Ora, irmãos, se nós chegarmos nas igrejas e perguntarmos quem é Jesus, eles vão falar: Jesus é Deus. Jesus não é o Filho de Deus, mas sim Jesus é Deus. Eles falam que Deus se encarnou e habitou entre nós. Ora, irmãos, como que Deus encarnou, entendeu? Sendo que a palavra diz que Deus enviou seu Filho. O princípio da criação de Deus, Deus enviou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, se nós vamos observar nitidamente as palavras de Pedro, se Pedro respondeu e Jesus o exaltou e disse: sobre ti edificarei a minha igreja. Então, as palavras de Pedro, que Pedro pregou após a elevação do Senhor Jesus, é que valem. Por quê? Porque logo em seguida vieram homens que deturparam as palavras de Jesus e acrescentaram e, ao mesmo tempo, negaram algumas palavras de Jesus e negaram os ensinamentos de Jesus. Então, irmãos, vamos observar. Pedro falou: Tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. Então, irmãos, quando aquele que quer viver a palavra de Deus, que quer obedecer a palavra de Deus, que quer exaltar a Deus, como o próprio Senhor Jesus falou: amarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Só a Ele, irmãos, prestaremos culto. O Senhor Jesus, Ele não é um homem vaidoso, como nós vemos os homens vaidosos de hoje em dia, mas Jesus é o servo manso, humilde, obediente, que Deus o ungiu e o consagrou para nos trazer a verdadeira doutrina de Deus, que é misericórdia, que é fidelidade, que é justiça. Então, irmãos, quando nós lemos a palavra, nós temos que ler os evangelhos, nós temos que ler os profetas, nós temos que ler todos os livros do Pentateuco, e nós temos que tirar a verdade, irmãos, porque a verdade nos liberta. Mas se nós formos ler homens que vieram depois de Jesus e que se dizem: eu sou iluminado, o Senhor me revelou outras coisas e eu mostrarei para vocês, e as pessoas acreditaram. É por causa disso que as igrejas hoje vivem doutrinas completamente diferentes da palavra de Jesus. E usam a palavra de Jesus e querem serem reconhecidos como os discípulos de Jesus. Mas quem lê a palavra, quem lê a mensagem de Jesus, quem vê o que Jesus falou e aceita a palavra de Jesus como palavra de verdade, como palavra de vida, porque só Jesus é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. É Ele que nos conduz ao Pai. Então, irmãos, se nós formos observar as interpretações dos homens a respeito das palavras de Jesus, e os homens, infelizmente,
são guiados por outro espírito, que não é o espírito da verdade, porque o espírito da verdade é o espírito de Jesus, é o espírito da verdade, da justiça e da liberdade. Por quê? Porque Jesus nos liberta, irmãos. Então, quem ouve a Jesus tem a paz. Então, irmãos, eu exorto os irmãos, vamos ler com muita atenção, ok? Que Deus abençoe a vida de todos, que Deus esteja com todos nós e sempre nos orientando. Fiquem com Deus, irmãos.